Vamos para mais uma aula de português com a professora Cristiane Ribas. Hoje trago para vocês uma dica especial. 3 verbos que podem cair na sua prova do concurso. Vamos lá saber que verbos são esses? Vem com a Ribas! Hoje nós trocaremos uma ideia sobre 3 verbos, tá? Nós vamos falar um pouquinho da regência verbal desses verbos. São verbos que costumam causar o que? Dúvida. Costumam ser o que? Pedra no caminho, né? Para os alunos, para os candidatos de concurso tropeçarem. Então, é esse bizu que nós vamos esclarecer na aula de hoje. Mas antes de falarmos dos verbos, eu já quero pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Não deixe para depois, para não esquecer. Se inscreva no canal, dá aquela curtida no vídeo e depois deixe o seu comentário. E se você me assiste pelo IGTV do Instagram, a mesma coisa, dá aquela curtida no vídeo, certo? Então vamos para o que interessa. O primeiro verbo que nós iremos conversar hoje é o verbo assistir. O verbo assistir, ele possui 2 significados e, consequentemente, 2 regências diferentes. Por exemplo, o verbo assistir com o sentido de dar assistência, cuidar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição. Nesse caso, eu tenho que ter esse cuidado de analisar se o verbo assistir está dando esse entendimento. Cuidar, dar assistência, se for na dica de preposição. Vamos para o exemplo. O médico assistiu o doente. Nada de ao doente. Não tem preposição, porque o verbo assistir, no sentido de cuidar, prestar assistência, é transitivo direto, sem preposição. Agora vamos para o verbo assistir, no sentido de ver, tá? O verbo assistir, nesse sentido de ver, ele é transitivo indireto. Agora sim, há a necessidade de uma preposição. O verbo assistir com esse sentido, ele rege a preposição a. Vamos ver o exemplo. O aluno assistiu a peça teatral. O aluno assistiu a peça teatral. Agora sim, esse a indica uma preposição e ele está com crase. Por que que ele levou o acento grave? Porque peça é uma palavra feminina. Juntou a preposição a com o artigo a e por isso ocorreu o fenômeno da crase. Então, esse a aqui com crase, né, com acento grave, tem aí dentro dele embutido o a preposição. Então, verbo assistir com sentido de ver, né? Temos o quê? Um verbo transitivo indireto que exige uma preposição. E se for uma palavra masculina, eu vou colocar o quê? Ao, né? A preposição mais o artigo. O aluno assistiu ao filme. A preposição com o artigo fez aí a contração ao, tá? Então, assistir, cuidar, sem preposição. Assistir, ver, com preposição. No próximo bloco, mais um verbo para vocês. Vem com a Ribas! Agora, o segundo verbo de hoje é o verbo aspirar. Assim como o
verbo assistir, o verbo aspirar também tem dois significados distintos e duas regências verbais. Por exemplo, o verbo aspirar, no sentido de respirar, cheirar, inspirar, ele é transitivo direto, não exige preposição. O exemplo aqui no quadro: o rapaz aspirou o perfume. O rapaz aspirou o perfume. Esse aspirou está em que sentido? Inspirar, cheirar, então sem preposição, né? Ou ali é artigo. O rapaz aspirou o perfume. Mas temos também o verbo aspirar sendo transitivo indireto. Mas nessa situação, ele significa o quê? Aspirar no sentido de almejar, pretender, objetivar. Por exemplo, a moça aspirava a promoção na empresa. A moça aspirava a promoção na empresa. Ela desejava, ela almejava ser promovida. Ela almejava a promoção. Quando o verbo aspirar tem esse significado, exige a preposição a. Então, aquele a ali que antecede a palavra promoção, ele tem o quê? O acento grave, porque é a preposição mais a artigo. Nesse caso aqui, então, eu tenho o verbo aspirar como um verbo transitivo indireto. Anote aí: aspirar no sentido de cheirar, inspirar, VTD, verbo transitivo direto. E aspirar no sentido de almejar, desejar, VTI, verbo transitivo indireto. No próximo bloco, o terceiro e último verbo de hoje. O terceiro verbo de hoje é o verbo lembrar, tá? O mesmo vale, a regrinha que eu vou dar aqui, a explicação, vale para lembrar e esquecer. A mesma regra do lembrar também cabe, tá, no verbo esquecer. Então, ó, escuta aí, abre bem o ouvido. O verbo lembrar, se ele for usado na forma pronominal, o que é isso? O verbo sendo usado na forma pronominal. Existe um pronome oblíquo ali que é parte integrante do verbo. Se ele estiver na forma pronominal, ele exige a preposição, tá? Ele é verbo transitivo indireto. Vamos para o exemplo para ficar mais claro. Eu lembrei-me do seu aniversário. Eu lembrei-me. Percebem aí o pronome oblíquo como parte integrante do verbo? Então, é um verbo pronominal. Lembrei-me. Nesse caso, exige a preposição. Então, ó, do seu aniversário. O do é o de mais o. É a preposição de mais o artigo o, que aglutinou e fez do. Então, no do, eu tenho a preposição de. Nesse caso, eu tenho aí o quê? Um verbo transitivo indireto. Então, recapitulando a regrinha. Se o verbo lembrar ou esquecer, porque a regra é a mesma, vier como verbo pronominal, eu tenho que fazer uso da preposição, sendo ele verbo transitivo indireto. E se não tiver o pronome, se ele não vier como verbo pronominal, aí sim eu terei um verbo transitivo direto, sem preposição. Vamos para o exemplo. Eu lembrei o aniversário dela.
Agora eu não falei lembrei-me, eu só falei lembrei. Eu lembrei. Como o verbo lembrar não veio acompanhado do pronome, né? Então eu vou usar o quê? Apenas o artigo. Ele vai ser verbo transitivo direto, sem preposição. Ressalto novamente que a mesma regrinha do lembrar vale para o esquecer. Então hoje eu trouxe para vocês o quê? Aquele bisuzinho bem esperto, porque são 3 verbos que podem cair na sua prova. Não deixem de assistir o próximo vídeo, porque eu trarei mais 3 verbos também de peso que estão presentes em quase todas as provas de concurso quando se trata de regência verbal. Até o próximo vídeo!